Muito boa noite a todos. O meu nome é Lorena Mesquita, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita da Prece em Lavras, Minas Gerais, e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o seguinte tema: relação entre pais e filhos e com familiares difíceis. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Um tema bem sugestivo para o momento atual em que estamos sendo forçados a um convívio mais estreito com nossos pais, com nossos filhos e com alguns poucos familiares mais próximos, em virtude do isolamento social em que estamos vivendo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essas são as palavras de Jesus que estão lá em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Estão também reportadas no Evangelho de Lucas e de Marcos. Conta-nos o texto bíblico que Jesus pregava às turbas quando sua mãe e seus irmãos, desejando falar com ele, o aguardavam do lado de fora e em pé. Um dos discípulos noticia a Jesus que sua mãe e seus irmãos o aguardam para falar com ele, e Jesus, então, nesse momento, faz essa indagação: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ainda, Jesus aponta para os discípulos e diz: Eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão e irmã e minha mãe. Será que com essa fala, naquele momento, Jesus pretendia ser ingrato, desmerecer, desvalorizar, não dar a devida atenção à sua mãe e aos seus irmãos que o aguardavam do lado de fora, em pé? Claro que não. Jesus se valeu desse momento para nos dar uma lição ainda maior. Com essas palavras, Jesus nos fala e nos ensina sobre a família universal. Jesus, nesse momento, nos diz que família vai muito além daquela mãe e daqueles irmãos que estavam lá fora. Que família eram todos aqueles que comungavam da palavra de Jesus. Eram todos aqueles criaturas de um mesmo Criador, filhos de um mesmo Pai e que fazem a vontade desse Pai que está no céu. Nós estamos caminhando para essa família universal. Quando nós atingirmos o amor fraternal por todos os nossos irmãos, nós teremos alcançado essa família universal que Jesus nos ensinou. E dentro desse contexto, vamos então falar sobre família. O que é família? Família vem do latim famulus, que significa servente, servos de uma mesma casa, escravos que se reportam a uma mesma grande personalidade. Família, de fato, é isso. Nós somos todos servos dentro de uma mesma família. Estamos ali para servir aos nossos familiares, sermos servidos no limite de nossas necessidades e alavancarmos o progresso moral e individual de cada um. Família é o primeiro grupo social primário da sociedade. É onde somos inseridos e recebemos nossos primeiros ensinamentos, nossas primeiras lições, para que nós possamos, a partir dali, buscar e nos inserirmos em outros agrupamentos sociais. Família tem destaque não só nas leis divinas, nas leis imutáveis de Deus. A família goza de especial proteção do Estado. A família, perante as leis mutáveis dos homens, tem especial proteção do Estado, assegurada em nossa Constituição Federal e em outras leis. Então, a família é muito importante para o nosso contexto social de toda a humanidade. E quando Jesus nos trouxe esse ensinamento sobre a família universal, ele estava nos dizendo que a família vai além da família corporal que estava exteriorizada em sua mãe e em seus irmãos.
Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, nos elucidando, nos esclarecendo que nós temos dois tipos de família. Família ou parentela espiritual, que são espíritos simpáticos, espíritos que comungam dos mesmos ideais, espíritos unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. São espíritos que estão unidos antes dessa encarnação, durante essa encarnação e estarão unidos ainda depois desta encarnação. São espíritos que trabalham juntos para o seu progresso comum, ajudam outros espíritos mais retardatários, juntos naquela evolução. São espíritos que se buscam onde quer que estejam, na erraticidade, encarnados ou em qualquer plano espiritual. São espíritos que, quando se encontram, são como velhos amigos, têm a alegria de se verem depois de uma longa viagem. Essa é a família espiritual. Nós temos também a família ou parentela corporal, que são os laços corporais que unem aquelas pessoas num grupo familiar. Laços corporais esses que podem ser de consanguinidade, por meio da adoção, da afetividade, por meio de reprodução por técnicas assistidas, meios e formas de constituição de família que, inclusive, o nosso direito, as nossas leis humanas já reconhecem. Vários arranjos familiares já são reconhecidos pelo direito e gozam dessa proteção do Estado para com essas famílias. Então, dentro dessas famílias, os espíritos se reúnem e esses espíritos que se reúnem, eles podem ser simpáticos ou antipáticos. Os espíritos simpáticos se reúnem dentro de uma família corporal para se ajudarem ou ajudar ainda outro espírito em uma missão, em uma superação de um obstáculo, naquilo que ele tenha se comprometido no plano espiritual, para se ajudarem, para fortalecer aquele grupo familiar. Já os espíritos antipáticos, na maioria das vezes, são os que realmente se agrupam em uma mesma família, eles se juntam para fins de resgate de débitos, para fim de reparação, porque geralmente esses espíritos antipáticos têm um ódio, alguma mágoa, algum resquício, uma pendência que impede a evolução dos dois seres. Geralmente são espíritos que foram autores ou vítimas de ofensas recíprocas. Então, são espíritos que precisam passar por aquelas provas e expiações para aparar as arestas do passado e exercitarem o amor, a fraternidade. Então, a função precípua da família que recebe esses espíritos antipáticos é o quê? É promover o resgate desses débitos. Então, nós estamos aqui para que nós possamos saldar as dívidas que nós temos com esse ou com aquele familiar. Mas será que é só para isso que a gente está inserido nesse contexto familiar? Será que eu estou, então, nesse agrupamento familiar único e exclusivamente para reparar a pendência X que eu tenho com meu parente Y? Não. Além desse resgate de débito, dessa reparação, desse ajuste que eu tenho para com esse próximo que foi colocado na minha família, eu tenho que aproveitar a minha encarnação, que é muito rica, para a minha evolução moral, para contribuir para a minha evolução e a evolução do meu próximo. Então, além daquele resgate, daquela expiação com a qual me comprometi naquela encarnação, eu tenho que aproveitar toda e qualquer oportunidade que me é dada para que eu possa evoluir, buscar a minha evolução moral. E como que isso se opera? Como que a gente vem para essa família corporal fazer esses reajustes? Por meio da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que os espíritos têm para o reajuste de suas pendências. Quando nós desencarnamos, nós levamos conosco vários sentimentos de raiva, angústias, de vinganças, virtudes, ódios,
levamos toda essa carga para o plano espiritual. E lá somos convidados a boas resoluções. Somos convidados, animados, encorajados a buscarmos os ajustes dessas pendências com aqueles com os quais nos comprometemos nas existências anteriores. Então, por meio do esquecimento dos ultrajes e das injúrias, nós somos colocados num agrupamento familiar para que nós possamos exercitar sentimentos de amor, sentimentos fraternais, que nos faça aparar aquelas arestas, aquelas pendências que nós trazemos do passado para essa encarnação. Então, ninguém encarna numa família por acaso. Eu não estou nessa família sem dever estar aqui. Eu não estou aqui por acaso, eu não deveria estar em outra família, eu não posso alegar que eu desconheço esses familiares, que eu não gosto dessa família, que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou no lugar certo, na família certa, com os parentes e as pessoas necessárias ao meu burilamento e à minha evolução. O que existe, na verdade, dentro desse contexto familiar é o cumprimento de uma lei de amor e justiça. As almas se reúnem em laços de família para colaborarem umas com as outras na superação dos problemas e na conquista da harmonia. Então, eu estou no lugar certo, na família certa, naquela para a qual eu cooperei, que eu mereço e que eu, inclusive, pedi para estar. Nós sabemos que muitos espíritos aguardam a oportunidade da reencarnação. Então, nós estarmos numa família, nós estamos sendo privilegiados por essa lei divina de amor e de justiça. Então, a partir do momento que nós somos inseridos naquele contexto familiar, que nós temos esse laço de família, qual é a importância desses laços de família que se formam? Isso foi perguntado por Allan Kardec aos espíritos superiores. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de famílias? Nota-se que Kardec nem perguntou, não falou em desfazimento dos laços de família, porque a família tem uma importância tamanha que o desfazimento nem é admitido, já que nós caminhamos e trabalhamos com a nossa evolução para alcançarmos a família universal. É inadmissível pensarmos no desfazimento das famílias. Mas Kardec pergunta aos espíritos qual seria o resultado desse relaxamento, desse afrouxamento dos laços de família. E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? Endurecimento, um fortalecimento, uma majoração do egoísmo. E nós sabemos que o egoísmo é uma dos piores vícios que nós trazemos, porque dele decorre muitos outros vícios. Então, se nós afrouxássemos, se nós permitíssemos o afrouxamento desse relaxamento dos laços familiares, nós estaríamos fortalecendo o egoísmo. Problemas familiares vão existir? Sim, problemas familiares vão existir e muitos. Se na maioria das vezes nós somos colocados numa família com espíritos antipáticos para resgate de nossos débitos, como não dizer que os problemas familiares não vão existir? É claro que eles vão existir. Eles existem desde o início. Muitas das vezes é o que justifica a repulsa de uma criança, a antipatia já nos primeiros anos de vida por alguma pessoa, por algum ente da família. Aquela resistência que um tem em relação ao outro. Por quê? Porque já trazem aquela predisposição, já tem aquela tendência aos maus hábitos, com os quais eles vão ter que lutar nessa existência para vencer, para superar. Então, ninguém disse que ia ser fácil. Mas é possível, porque nós temos todo um preparo para isso. Nós temos a assistência espiritual,
Nós temos toda uma estrutura formada para que nós venhamos e tenhamos êxito na nossa programação de resgate de débitos e de harmonia familiar. Por quê? Por que que a gente vem na família? Porque é nesse grupo familiar que encontramos, pela Convenção das Tradições, o esforço maior em nos entendermos melhor. Qual mãe que não vai se esforçar, que não já vai ter uma predisposição natural de amor ao filho? Qual pai, qual irmão? Ou seja, dentro da família, pelas convenções das tradições humanas, é mais fácil nós fazermos um esforço de burilamento, de melhoramento, de aparo dessas arestas, visando a melhora, a reforma íntima de cada um, visando deixar para trás no passado aquilo que nos separou, aquilo que foi afronta, que foi angústia, que foi tristeza, que foi ofensa para os envolvidos, ser substituído pelo amor, pela ternura, pela fraternidade. Pais e filhos. Os pais transmitem aos filhos frequentemente a semelhança física, disso nós sabemos. Então, Kardec, lá nesse tópico que trata de pais e filhos, no Livro dos Espíritos, vai perguntar aos espíritos: transmitem também os pais uma semelhança moral? E a resposta é negativa. Não. O corpo procede do corpo. Por isso, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Mas o espírito não procede do espírito. O espírito já existe antes da formação desse corpo. Não podemos esquecer que nós somos um espírito imortal e que estamos em uma experiência na carne. Ainda, se os pais não transmitem nada de moral aos filhos, o espírito dos pais podem exercer influência sobre os filhos depois do nascimento? É outra pergunta que está lá no livro dos Espíritos, na questão 208. Então, os pais exercem influência sobre os filhos depois do nascimento? Sim, uma influência muito grande. Os espíritos dos pais têm por missão, comprometimento, dever, obrigação de desenvolver o espírito dos seus filhos pela educação. É para eles, ou seja, para os pais, uma tarefa. E se falharem, serão culpados. Então, nós, pais, temos a obrigação de educar os nossos filhos. A gente vem com a missão, com o comprometimento de ajudarmos a desenvolver moralmente o espírito dos nossos filhos. E se nós falharmos em nossa tarefa, nós seremos culpados disso. Aí vocês vão me perguntar assim: ah, mas então, se o meu filho não deu certo, eu vou ser culpado. Não, se nós falharmos na tarefa da educação, do nosso empenho, de fazermos tudo que estiver ao nosso alcance para a educação dos nossos filhos. Não podemos desprezar que os nossos filhos terão livre-arbítrio. E ainda que imprimamos todos os esforços na melhor educação, pode ser que eles sigam o caminho menos desejado. Então, nós seremos julgados pelo nosso empenho, pela educação que nós dermos, e não pelo resultado das inclinações, das ações dos nossos filhos. Então, nós pais temos essa missão de educar o espírito dos nossos filhos. Essa missão é tão séria, é um compromisso tão grande, que ao desencarnarmos, Jesus, Deus, irá nos perguntar: o que fizeste dos filhos que te confiei? E nós teremos que prestar contas de qual foi a nossa postura, de qual foi o nosso empenho, a nossa luta para o melhoramento daquele espírito que nos foi confiado à educação. Paralelo a isso, nós temos também, enquanto filhos, a obrigação
de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, enquanto pais, temos a missão de educar os filhos. Enquanto filhos, temos a obrigação de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Note que aqui nem está falando amar, é honrar, é ter gratidão. E esta é uma das advertências, né, que vem seguida de um bônus. É o único mandamento que vem um ônus com um benefício posterior. Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, é o único mandamento em que nós encontramos uma obrigação seguida de um benefício, e vai ter um bônus. Então, é uma obrigação inevitável. Nós devemos, a todo custo, sermos gratos e honrar nosso pai e nossa mãe. Por quê? Porque os nossos pais nos deram a oportunidade da reencarnação. Quantos espíritos aguardam ansiosos pela oportunidade da reencarnação? E esses pais terrenos aqui estão unidos conosco pelos laços corporais, eles se predispuseram a nos receber como os filhos. Eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Nos deram a oportunidade da vida dessa existência atual. Só por isso, e nada mais, nós já temos uma dívida muito grande, uma gratidão para com os nossos pais. Ainda que nossos pais falhem depois do nosso nascimento, na nossa educação, que não sejam, sob o nosso ponto de vista, sobre a nossa ótica, sobre o nosso julgamento, os pais que desejávamos que fossem, ou que esperávamos que fossem, ainda assim, toda e qualquer falha dos pais será pequena diante do bem que já nos fizeram, em permitir que viéssemos à vida por intermédio deles. Então, de qualquer forma, já somos devedores de nossos pais. Eles têm um crédito muito grande conosco, que nos impõe a obrigação de honrar nosso pai e nossa mãe. Então, isso são obrigações que imperam dentro de todas as relações familiares. Nós, pais, temos que nos comprometer, temos que nos empenhar em educar os filhos. E dos filhos, esperamos que honrem seu pai e sua mãe. A família consanguínea, dentre os homens, pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Essa citação está lá no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 12. Então, o que significa essa família consanguínea? O que ela é? O que ela representa? O reflexo de nossas atitudes. Ela é o centro de tudo que a gente reflete, das nossas atitudes agradáveis ou desagradáveis. A estrutura familiar na qual me encontro hoje é o reflexo de tudo aquilo que eu agi, que eu contribuí, que eu plantei, que eu semeei, para que hoje eu estivesse vivendo, que eu estivesse colhendo, que eu estivesse nesse contexto. Então, se esses reflexos vão ser agradáveis ou desagradáveis, só depende de mim mesmo. Depende das minhas atitudes em vidas pretéritas. Então, estar nessa família, esses reflexos, são como a onda do mar, são como a maré do mar. A maré leva e depois devolve tudo aquilo que nós lançamos ao mar. Então, se eu lancei injúrias, ofensas, se eu lancei muito mais coisas negativas do que positivas, hoje a minha família tem reflexo dessas condutas que eu tive no passado. Serão mais desagradáveis se as minhas condutas no pretérito tiverem sido desagradáveis. Serão agradáveis se a minha conduta passada for também no sentido bom. Então, nós estamos naquele agrupamento familiar em que deveríamos estar para atendimento de nossas necessidades
de evolução de cada um, dentro da nossa programação, porque nos predispomos a passar por aquilo, pedimos aqueles reparos, aqueles ajustes, então nós não podemos, de modo algum, desistir da nossa família. Nós não podemos, de modo algum, pensar que estamos na família errada, que não fazemos parte, que não nos sentimos bem naquela família, que desejávamos estar inseridos no contexto da família de outro. Não. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. E ainda que tenhamos ao nosso lado mais espíritos antipáticos que nos convocam a uma predisposição maior para aprender a amar, a ter paciência, a esperar, a compreender. Ainda assim, temos que reunir todos os esforços. Porque se estamos aqui com essas pessoas, com essas provações, é porque necessitamos delas, elas têm utilidade, são altamente necessárias para a nossa reforma moral. A exemplo disso, nós vemos no livro Missionários da Luz a reencarnação de Sugismundo. Sugismundo, no passado, ele assassinou Adelino, que estava tendo um romance com Raquel. Adelino foi assassinado, Raquel se perdeu na vida, terminou seu fim, foi em prostíbulos, e Sugismundo foi o assassino. Todos chegam no plano espiritual cheio de marcas muito fortes. E lá eles são convocados ao refazimento, às boas resoluções. E nesse refazimento, a proposta, o comprometimento deles é de Adelino, que foi assassinado, e Raquel, que terminou sua vida em um prostíbulo, receberem o assassino, o algoz, como filhos em uma encarnação. Então, Adelino vai encarnar como filho daquele casal, que vai recebê-lo naquela encarnação, com a ajuda, com a assistência do plano espiritual, dos amigos espirituais, que inclusive tem que intervir, conta-nos o André Luiz e o seu mentor Alexandre, nesse livro, salvo engano, capítulo 12 e 13, que os espíritos têm que intervir até na aceitação do Adelino para com o recebimento daquele espírito, porque isso estava atrapalhando até na hereditariedade, para que aquele espírito se aproximasse e houvesse, de fato, a fecundação, que ele fosse colocado, né, no plano material. Então, nós estamos ali, não é por acaso. Tudo tem uma explicação que obedece à misericórdia e à justiça divina. Então, nós temos que agradecer o contexto familiar em que nos encontramos, valorizar cada familiar, porque se nós olharmos todos os nossos familiares, ou eles trazem um pouco de nós, ou eles refletem, muitas das vezes e muito, o que nós precisamos melhorar. Então, a nossa família é parte de nós, ou grande parte daquilo que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Exercitando a paciência, a tolerância, a doação, a caridade, o desapego, todas essas virtudes, provas e expiações que não serão fáceis, mas que nós temos todos os meios, os recursos para passarmos por elas. E dentro desses contextos familiares mais difíceis, e que nos foi pedido para abordar dentro desse tema, as famílias que enfrentam vícios, familiares, filhos ou qualquer parente que tem dependências químicas, que estão com qualquer tipo de vício. O que é vício? Vício é tudo aquilo que você faz repetidamente e que a consequência dele é desconfortável ou prejudicial para você. É aquilo que você faz repetidas vezes, não consegue deixar de fazer, mas não te faz bem. Então, vamos pegar um vício aí mais comum, que são das drogas ilícitas.
Quando a gente tem um dependente químico na família, a gente leva para tratar a questão física. Aquela pessoa é internada, vai receber todo o tratamento, desintoxicação, vai ficar meses sem nenhum contato com a substância entorpecente, vai voltar para casa depois de meses sem nenhum resquício daquele vício no corpo físico. Contudo, se aquele familiar chegar em casa e não fizer também um tratamento espiritual, muitas das vezes, quase sempre, ele vai recair no vício. Por quê? Nós sabemos que o viciado ou pessoa que tem qualquer má tendência, má atitude, né, que tem qualquer má conduta, ela atrai para si espíritos obsessores que comungam daquelas má condutas. Então, se eu sou uma pessoa viciada, se eu uso droga, eu vou atrair para perto de mim espíritos obsessores que desencarnados ainda acham que precisam daquelas sensações do uso da droga, se aproximam de mim e, por meio de afinidade, de sintonia, estabelecem comigo uma parasitose espiritual, por meio da qual, todas as vezes que eu fizer uso daquela substância entorpecente, o obsessor vai estar sentindo aquelas sensações. Então, o espírito obsessor, ele deseja que você continue no vício. E o obsessor, ele não pode estabelecer essa parasitose com qualquer espírito encarnado. Para que ele estabeleça essa parasitose, ele tem que ter uma afinidade, uma sintonia com aquele espírito com o qual ele vai obsediar. Então, não é fácil para o obsessor deixar de obsidiar aquele encarnado e passar a obsidiar outro. Então, na verdade, ele espera que você, que voltou desse tratamento, volte a usar droga. Porque para ele é mais fácil fazer você recair no vício do que ele arrumar outro encarnado para estabelecer essa parasitose espiritual. Então, o seu familiar que voltou da clínica, ficou meses lá, fez o tratamento físico, mas não fez um tratamento espiritual, não buscou uma reforma moral, não buscou melhorar os seus pensamentos, suas atitudes, sua conduta, ele facilmente vai ser influenciado pelos espíritos obsessores e vai voltar a repetir, a praticar aquela conduta, aquele ato viciante. Isso é tão claro porque nós sabemos da influenciação que os espíritos exercem sobre nós. E uma das questões do Livro dos Espíritos é perguntado se os espíritos nos influenciam, e a resposta é: muito mais do que vos imagineis. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então, essa influenciação, ela existe. E se nós não estivermos fortalecidos moralmente para resistir a ela, nós vamos acabar repetindo as ações as quais nós estávamos tentando libertar. Ainda sobre a obsessão, para que nós entendamos melhor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 81, vai ter uma explicação. Obsessão é o quê? Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É sempre resultado de uma imperfeição moral. Então, se eu estou com uma imperfeição moral, com esse ou aquele vício moral, com essa tendência má, com essa conduta reprovável, eu vou atrair para perto de mim, né? Eu vou facilitar com que maus espíritos exerçam uma ação sobre mim. Aí vai se estabelecer aquela parasitose que vai influenciar o espírito ao retorno do vício do qual ele está lutando para não recair. Também no Livro dos Espíritos é indagado se quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. Então, ele está lá, naquela esfera do vício, ele está naquele mal. Aquele mal para ele não vai ser um arrastamento irresistível
Ele não vai mesmo sair daquela, ele vai recair, vai voltar, vai fazer de novo, eu já posso desistir? Não. O arrastamento, ele vai existir, mas irresistível, não. Porque se assim o fosse, aqueles espíritos que encarnam com aquela predisposição a algum vício, alguma má tendência, ou precisando passar por aquela expiação, ele já estaria fadado ao fracasso. Porque se o arrastamento fosse irresistível, ninguém se apostaria no êxito da sua aprovação. O espírito, ele será arrastado, mas compete a ele resistir ou não a esse arrastamento. O seu livre-arbítrio é que vai determinar se ele vai ceder a esse arrastamento ou não. Então, o mérito está justamente em resistirmos às provações, às tentações, aos vícios, às nossas má tendências, às nossas má influenciações e sairmos disso sem cedermos a esse mal que nos rodeia. E para que isso não aconteça, para que nós não cedamos a esse mal, novamente volta o papel dos pais. A educação familiar é de extrema importância. São nos primeiros anos de idade, já na infância, que a criança melhor imprime, melhor assimila todos os ensinamentos morais que ela recebe. É na infância também que estão mais afloradas as tendências que as crianças trazem de vidas passadas. Por isso que já nos primeiros anos de vida, nós percebemos que as crianças, às vezes, mostram-se antipáticas ou simpáticas desde o início com alguns membros da família. É nesse momento onde tudo está mais aflorado, na fase infantil, em que a educação familiar entra para dar todo um reforço moral, uma formação moral mais forte, que vai ser determinante mais à frente. Esse papel de educação persiste também, de forma muito acentuada, na adolescência. Pois na adolescência, a moral, o caráter do adolescente ainda não está formado, está em formação. E muito do que será a formação do caráter dele vem da influenciação do meio social, do que ele recebe de informações, de experiência, com quem ele convive, com quem ele troca informações e experiências. Então, aí compete aos pais vigiar, orientar, para que a formação dos seus filhos não venham só de meio externo, não venham da negatividade do meio externo. Nós precisamos formar filhos, jovens, crianças e adolescentes para que eles possam avaliar o que é bom ou ruim que está no meio social. Para que dentro dos parâmetros e da base que ele já recebeu de educação moral da sua família, ele saiba julgar tudo isso para que ele possa ser um adulto bom no caminho do bem. Aí entra mais uma vez o papel dos pais em evangelizarem, ensinarem o caminho, apresentarem o evangelho, Jesus, aos seus filhos. Nós, enquanto pais, forçamos os nossos filhos a estudarem, quer queiram ou não, vai estudar. Quer queiram ou não, vai comparecer a alguns compromissos. Quer queiram ou não, vão tomar banho todos os dias, vão escovar os dentes. E por que quando a gente trata de ir à casa espírita, buscar os ensinos, conhecer o evangelho, buscar Jesus, nós não somos assim tão incisivos com nossos filhos? Não podemos esmorecer na nossa obrigação de educar moralmente e espiritualmente nossos filhos. Então, é sim dever dos pais levarem os filhos para serem evangelizados. Porque esse evangelho, é essa base espiritual e moral que vai ser o melhor escudo que os nossos filhos terão para esquivarem do mal que lhes forem apresentado, dos potenciais obsessores que quiserem deles se aproximarem. É a melhor ferramenta que nós vamos estar colocando nas mãos dos nossos educandos, dos nossos filhos. E o que nós podemos fazer? Além de mostrar esse caminho,
qual é o papel de toda e qualquer pessoa, principalmente dos pais, mas de toda e qualquer pessoa que ocupa aquele agrupamento familiar. Nós temos que buscar nossa reforma moral, nosso melhoramento íntimo. Reforma moral nossa e dos nossos filhos, nossa e dos nossos familiares. Mas a nossa, ela é crucial, porque nós educamos muito mais pelo exemplo. Como eu posso pedir, exigir do outro uma conduta se eu não a tenho para comigo e para com o meu próximo? Então, nós temos que buscar sempre a nossa reforma moral. Temos que buscar também e transmitir conhecimento. Conhecimento das leis de Deus. Conhecimento das leis que regem o nosso planeta. Das leis pelas quais estamos sujeitos. Das leis de ação e reação. Lei de causa e efeito. Lei de amor, de misericórdia, de bondade e de justiça divina. Nós temos que buscar esses conhecimentos e transmitir aos nossos filhos. O conhecimento intelectual também ele é importante. Claro, devemos buscar transmitir aos nossos filhos, facultar, propiciar todo e qualquer conhecimento dos quais eles possam se valer. Pois amor e sabedoria são as bases para qualquer evolução espiritual. Nós temos ainda que nos valer e buscar assistência espiritual na casa espírita. E trazer essa assistência, essa espiritualidade para o nosso lar. Temos que nos esforçar em comparecermos às reuniões, às palestras públicas, aos grupos de estudos. Temos que trazer para o nosso lar todas essas boas vibrações. Mantermos essas boas vibrações ao longo da semana para que todos daquela família se beneficiem daquelas boas vibrações. Nós temos que nos valer a todo tempo e valorar a sua real importância, a prece. A prece é de poder infinito. A prece age por nós, pelo nosso próprio, próximo, pelo nosso semelhante, para aquele objeto, para tudo que nós almejamos por meio da prece. E a prece tem essa potência de alcançar, de agir, de transformar, chegar até o outro, ao objeto que é colocado em prece. Nós temos que buscar também os passes nas casas espíritas, as águas fluidificadas, fazer o evangelho no lar. Com o evangelho no lar, nós estamos convidando bons espíritos para estar conosco. E a partir do momento em que levamos a palavra de Deus para o nosso lar, nós repelimos aqueles espíritos que não comungam dos ensinos de Jesus. Já nos diziam que Jesus se demora no lar em que é feito o evangelho e que tem oração. Então, nós temos que convidar, fazer com que Jesus se demore no nosso lar, de modo a trazer benefício a toda a nossa família. E por último, e não menos importante, o serviço ao semelhante. Nós temos que exercitar a caridade. Nós temos que dar fim útil ao nosso tempo. Nós temos que fazer algo em benefício do nosso próprio, do nosso próximo, de nós mesmos, de todo aquele a quem nós temos a oportunidade de ajudar. Com todas essas condutas, nós vamos estar próximos ou cumprindo com o objetivo da missão que nos é dada de conviver em harmonia com nossas famílias, com nossos familiares. Não adianta nada nós sermos bons, tratarmos bem, né? Ainda que aparentemente pessoas com as quais convivemos menos tempo, e quando adentramos para os nossos lares, não temos lá, no nosso lar, uma igreja. Não temos amor, não temos as bases que o Cristo nos ensinou. É no nosso lar que está a nossa primeira missão, nosso primeiro compromisso, o nosso próximo, mais próximo, com o qual temos que nos empenhar e nos ajustarmos, e nos entendermos, e respeitarmos, e aprendermos com o próximo, e a evoluirmos
a partir dessas convivências. E para encerrar, eu trouxe uma frase muito bonita, simples, mas de uma grandiosidade enorme, proferida por Madre Teresa de Calcutá. Quando perguntaram à Madre Teresa o que a pessoa, que você, eu, nós, podemos fazer para promover a paz mundial, ela respondeu: vá para a sua casa e ame a sua família. E é isso que nós temos que fazer. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos anime, nos encoraje, para que possamos amar cada vez mais as nossas famílias, respeitar os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, todos que compõem o nosso agrupamento familiar, para que possamos colaborar para a evolução da nosso próprio espírito e de todos aqueles que convivem conosco. Os mais próximos, os que convivemos menos, aqueles que passam por nós, que possamos todos respeitar, amar, assim como Jesus nos ensinou. Cheguemos a amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.